Olá! Oi, surpresa! Nossa, desenterrou até o uniforme, boné, que beleza! Menina, você sabe que na nossa época era assim, né? Você não podia aparecer em Aham. nenhuma mídia social se você não estivesse o quê? Uniformizada e de boné ainda capa virada pra cima, né? É, para aparecer mais, né? Mas esse boné era muito grande. E aí eu falei assim, bom, Acaba... vou entrar desse jeito já, que é para não levar bronca do chefe depois, entendeu? Para não levar Acabava multa. o jogo, já vinha o Feitosa com o bonezinho pra vocês, né? Coloca, Já, coloca. já vinha uma ligaçãozinha também, né? Né? Olha, nas entrevistas, nos jogos, usem uniforme, distribuam os santinhos. Então, boa noite, Douglas. Que saudade de Boa noite. você. Muita saudade disso. Aí Quanto eu quis tempo, fazer né? essa brincadeira, eu quis fazer essa brincadeira com vocês, na verdade, mas eu já vou, né? Só para matar um pouquinho da saudade. E Nem isso fale, aqui é bom pra realmente relembrar. faz parte da minha coleção, que eu guardo com todo amor e carinho. Tanto é que essa camiseta aqui, ó, não sei se você lembra, que você era muito pequenininho naquela época, né? Lembra? Era de treino, camiseta de Essa aqui era a treino. nossa camiseta de treino, exatamente. Aham. Então ela praticamente está novinha. Eu acho Mas que dá essa, 93, 94, né? essa aqui foi do primeiro ano que eu estive no Leeds. Foi na primeira temporada, 93, 94, 94, 95. Eu acho Ah, que essa é da você me 93, ajuda. 94. Que Você acho que vai a me ajudando. 94, 95 já era Nestlé Moça, lembra? Ah, era Que daí saiu o verdade. leite e entrou Nestlé Moça. É verdade. Foram acontecendo as mudanças. Mas É. que bom. Agora que eu já fiz a minha brincadeira, vamos colocar aqui do lado, né? Vamos arrumar aqui, tirar o bonezinho. A gente não gostava do boné exatamente por causa disso, tá vendo? Ó? Que a gente Nada. Pode despenteava a continuar gente. com o boné. Vai que Feitosa entra aí na live. Já toma multa. Cinco Não, mas reais, né? fala pra ele que eu tava no início, tá vendo? Nossa, ia ser uma honra, né? O Feitosa na nossa live. É verdade. Espero que Bom, ele gente, entre. quem sabe? Eu não vi se ele tem Instagram, não vi ele no Instagram ainda não. No Ah, eu Facebook também eu não. sei que ele tem, agora no Instagram não sei se ele tem não. Mas quem sabe a gente até não conversa com ele até o final das lives, né? Alguém avisa o Feitosa que a gente tá falando dele. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos do voleibol. Nós estamos aqui no projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Hoje é a quinta live com a nossa querida amiga Dirce Aparecida Ferraresso Lara, ex-jogadora do Leite Moça aqui de Sorocaba, que é o foco do projeto, pela seleção brasileira. Ela foi prata no Campeonato Mundial Juvenil em 91 na República Tcheca, medalha de ouro no Sul-Americano Juvenil em 90 na Argentina, campeã no Campeonato Brasileiro de Seleções em 1988, em clubes. O título mais importante foi o Mundial de 1994 pelo Leite Moça. Ela jogou na Lufkin, no Armazém das Fábricas, do Sula, Rio Forte, Tijuca Tênis Clube, Leite Moça, Londrina Metur, Presidente Prudente, São Caetano, São José dos Campos e, parando com o voleibol, ela embarcou no vôlei de praia, onde teve muito sucesso também, né? Então, Dirce, boa noite. É um prazer ter você conosco, um prazer te rever depois de alguns anos aí, né? E eu deixo para você dar as boas-vindas para o pessoal e peço para você contar um pouquinho da sua carreira, contar como você começou, como você conheceu o voleibol, como você embarcou nessa paixão chamada voleibol. Ah, o gordinho tá aí atrás, é? Beijo, gordinho. Oi, gente, boa noite. Vem tomar Desculpa, um café com leite comigo, Saulo. De canudinho, de canudinho. Isso aí. gente. Um Fizemos abraço, uma meu coisa amigo. que ninguém. Nós fizemos o primeiro Mundial de Set Society do Brasil. Você e o Douglas, né? Nós dois, né, Douglas? É verdade. Um espetáculo do Mundialito, né? Com certeza. Nós dois e o índio. E é verdade, junto com o Índio. Douglas, parabéns, velho, parabéns. Obrigado, meu amigo. Depois eu ligo pra você uma outra hora pra gente bater papo. Abração, tudo de bom. Beijo, de coração. Você acha que essa Ô, live ia você ser só também. minha, né? Ah, imagine que o Robert não ia aparecer aí, né? Antes começou assim, ele falou assim, preciso dar um oi pra eles. Gente, esse é o Saulo, meu marido, meu companheiro de 32 anos já, então ele
praticamente conviveu comigo, né? Na época do Leis, a gente já estava juntos, então ele sempre está comigo, sempre me apoiando. Mas oi, gente, boa noite, eu sou a Dirce. Obrigado pela apresentação, Douglas. É muito gostoso estar podendo fazer parte desse projeto aí junto com você, porque quando a gente fala de Sorocaba, eu falo com muita saudade, com muito carinho. Né? Exatamente porque, apesar de eu ter ido, já tinha 22 anos, e aí, quando você foi falando dos meus títulos, de 88, pensa, em 88 eu já estava jogando, mas eu vou fazer uma coisa aqui que em 88, né, era nada. Era uma coisinha, um protótipo. Mas é interessante como essas coisas vão acontecendo, né? Porque o meu contato com o esporte, ele veio das aulas de educação física, no colégio. Né? E aí eu quero, né, até reforçar o quanto essas aulas de educação física, o quanto esses projetos nas escolas, eles são importantes, né, para a gente começar a plantar aquela sementinha, sabe, do esporte na criança. Então, assim, a minha história com o voleibol, ele começou assim, nas aulas de educação física. E você sabe que nas aulas de educação física, naquela época, só tinha aqueles esportes, né, handebol, basquete, vôlei e salão para os meninos. E eu tentei jogar basquete, porque eu sempre fui alta e magrela, então o professor colocou para jogar basquete. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Sinalzinho tá bom? Tá ótimo o som. As meninas entrando aí, ó. Depois eu vou dar um beijo para todo mundo. A Miriam tá aí. A Miriam vai estar aqui com a gente na semana que vem, na segunda. A Karen também tá aí, que vai estar com a gente na quarta. A Silvana, que vai estar com a gente amanhã, tá aí também. O Dalmir Medeiros, que apitou muitos jogos de vocês, tá aí com a gente na live também. Muitos amigos aí conosco. Que bacana. Eu quero ver a minha família também entrando daqui a pouco. Um beijo para todo mundo. Vi que minha sobrinha Paulinha entrou. Um beijo para todo mundo. E aí, Douglas, eu tentei jogar outra coisa, sabe? Mas, por exemplo, no basquete, eu não tinha força para arremessar a bola. E eu lembro que uma vez a bola bateu na tabela, botou na minha boca, cortou. Eu falei, não, no basquete não dá. E aí eu fui apresentada ao voleibol pela professora Rita. E aí começou uma saga. Né? Na minha família ninguém era da área do esporte, eu sou filha caçula, então assim, quando eu fui para a área do esporte, todo mundo achou que era uma brincadeira, isso vai passar, e as coisas foram acontecendo. Eu comecei a jogar jogos escolares, jogos municipais primeiro, depois os jogos escolares, e aí nesses jogos escolares, na fase regional, as pessoas foram me vendo e foram me convidando para vir. Por exemplo, o primeiro convite que eu recebi, eu saí de Porã, joguei em Umarama, que era ali pertinho. Eu sou aqui do Paraná, né? Não sei se vocês lembram, eu sou aqui da região do Paraná, eu morava em Porã, e hoje eu resido aqui em Maringá, minha vida toda foi aqui em Maringá. E aí um técnico aqui de Maringá falou assim, vem jogar com a gente. E isso foi mesmo em 87, que eram os primeiros jogos da juventude do Paraná. E eu vim só para jogar esses jogos. E aí ele me convidou para ficar na cidade. Então eu acabei, aos 16 anos, mudando para Maringá. E foi daqui que a coisa aconteceu. E aí eu comecei a minha carreira mesmo, eu comecei no Rio de Janeiro, como você falou, lá na Tuiu Lufkin, com o Marco Aurélio, olha só. Né? Uma menina do interior, que nunca tinha jogado fora, nunca tinha feito campeonatos. Consegui um teste lá na equipe da Tuiu Lufkin, que na época tinha sido campeã da Liga, que antigamente chamava Liga Nacional, né? E aí eu fui fazer um teste e de cara ele falou assim, quer treinar? Vem para cá. Eu era juvenil. Ele falou assim, não, pode vir. E eu morava lá no alojamento. E de repente eu me vi, né, saindo aqui do interior do Paraná, falando arrastado, né, os R's, porta, porco, no Rio de Janeiro, com o Marco Aurélio Mota. E aí um timaço, né, que era a Ana Richa, a Adriana Samuel, a Filó. E aí começou o meu sonho. Eu falei, nossa, parece que eu gosto disso. Parece que eu quero jogar isso. E aí a minha carreira foi acontecendo. Passei por outros clubes lá no Rio de Janeiro. Passei por técnicos maravilhosos. Né? Joguei com o Leão, com o Antônio Leão. Joguei com o Marco Aurélio, o Ajus. Aí peguei na época da seleção, eu treinei com o Adson Lima. Então, assim, eu falo que eu fui muito privilegiada nessa minha carreira de esporte, até chegar no Leite Moça, que aí foi em 90, por isso que eu perguntei se era 93, 94, se era 94, 95, porque se eu me lembro, o Tijuca, que foi o último clube que eu joguei lá no Rio, a liga foi até 93, e foi em 93 então que eu fui pro Leite Moça, indicado pelo Leão, pelo meu técnico Leão.
E aí começou o meu amor com a equipe de Sorocaba, que é essa cidade maravilhosa. E eu lembro, nosso apartamento era do lado da rodoviária. Eu lembro, é assim, sempre quando quando eu falo do Leite Moça, parece que a gente volta um pouquinho no tempo. A gente volta e as lembranças são muito fortes. Elas são assim, né, já se passaram quanto tempo? 30 anos? Né? Quase 30 anos, isso aí. Que acabou fazem 23, da primeira temporada, 27 anos. Então, e é impressionante como aquilo que você faz com amor, quando você é bem acolhido, quando você gosta do lugar, as lembranças elas vêm como se tivesse sido, sei lá, 5 anos atrás, né? Então eu olho para você e falo assim, nossa, meu Douglas é desse tamanho, porque gente, ele era um pivetinho. Você já contou essa história? A sua história Já. também, né? Já Ele era um comentaram. menininho que ficava lá na quadra, enchendo o nosso saco, pegando bola, né, Douglas? Aham. Com certeza, secando o chão. E ali no Leites, assim, era até clichê a gente falar isso, mas foi um sonho jogar no Leite Moça, na verdade. Porque é a seleção brasileira, né? Eu tenho para mim que o Leite Moça ela foi a minha seleção brasileira. Apesar de eu ter passado pelas categorias base, né? Como você falou, eu não cheguei na seleção adulta, mas assim, o Leite Moça para mim ele foi a minha seleção brasileira. Eu tenho isso muito claro para mim. Então, sempre quando eu falo desse time, é um amor muito grande. Tanto é que né, gente, ó, guardando boné, autografado, olha que absurdo, né? Eu tenho as garrafinhas, só a Josi acho que tem essa garrafinha. Porque mais do que eu, a Josi, ela entrou aí, mais do que eu, só a Josi para guardar toda essa história. Mas diga lá, não sei, o que mais você quer saber da época do Leites? Bom, E eu esqueci de falar, né, que depois do Leites, aí eu migrei, então, pro vôlei de praia, que foi o que você falou. É lógico que depois eu passei por alguns outros clubes também, porque a história com o Leites, eu joguei a primeira temporada, e depois, na segunda temporada, na metade da temporada, eu engravidei. E foi interessante, porque os nossos fisioterapeutas, o Marquinhos e o Luiz, eles que foram buscar o meu exame de gravidez, e eu lembro certinho que quando eles chegaram eu comecei a tremer, mas eu tremia muito. E aí eu abri, e quem estava do meu lado, acho que era a Miroca, a Miriam e a Josi e a Ricardo, se eu não me engano. E eu lembro que eu abri ali no meio da quadra, era antes do treino, eu abri, o exame deu positivo, tá? Eu lembro que eu saí chorando pro banheiro, aí foi todo mundo ver o que tinha acontecido no banheiro. Mas enfim, tá vendo por que marcou, né? Essa equipe e essa cidade na minha vida? Então, acho que a conversa... Eu até me emociono quando eu falo assim. Mas é um caso de amor mesmo. Muitas coisas boas aconteceram, né? Quando eu estava aí. Então, essa relação acho que não vai mudar nunca. Ah lá, a Miriam junto. Você falou da Josi, entrou a Josi e a Ricarda junto. Olha que beleza. Que saudade! Tá todo mundo aí. Todo mundo ocupado agora, todo mundo viajando, cada um num canto. Olha lá, a Karen falando que é culpa do Saulo. Sempre o gordinho, né, Karen? Brincadeira. Ô, Dirce, mas já que você falou, eu vou até antecipar uma pergunta aqui do meu cronograma. Você falou da sua gravidez. Eu lembro de você treinando grávida e da aflição que eu sentia, você com aquele barrigão fazendo rolamento. Você lembra disso? Nem tinha tanto barrigão assim, né? Mas é que eu sempre fui muito magrinha, né? Então, eu lembro que eu joguei até o 6º mês, se eu não me engano. E assim, os 2 primeiros meses, eu não tinha nada. Né? Não aparecia nada, e era até engraçado, porque o Cláudio, cadê o Cláudio? Já entrou? Não. O Saulo tá falando. O Cláudio, ele ficava em cima de mim, ele falou assim: vamos ver como é que você vai estar vamos ver se você vai melhorar a sua performance, vamos ver os seus abdominais. Eu lembro que a gente fez teste de abdominal, a gente foi na academia lá em São Paulo para fazer os testes também. Eu não sei se ele tem esses dados guardados, se houve melhor ou não. E eu lembro que ele falava assim: nossa, você está melhorando em tudo, você está correndo melhor, você está, né? Mas a sua flexibilidade está péssima. E aí eu sentia muito mais energia naquele período de gravidez, então eu não tinha muita noção, né, que eu estava grávida. É claro, né, que o meu primeiro movimento foi falar com o médico, eu ia no médico toda semana, e foi interessante porque a equipe técnica, né, o Serginho, o Índio, o Luiz, né, o Marcinho, eles ficavam com muito cuidado comigo.
eles foram, assim, incríveis comigo. E eles falavam assim, você tá bem? Você não quer ir para casa? Eu falava, não, gente, eu quero jogar, pelo amor de Deus. Não quero ir para casa, não. Eu nem sabia, não tinha noção do que era aquela gravidez, né, na verdade. E eu queria jogar de qualquer jeito. E foi um período difícil pro Leite, porque eu lembro que as meninas se machucaram, as meninas estavam na seleção, tinha muita gente na seleção, acho que tinham 3 ou 4 na seleção, e aí tinha meninas que, a Kelly, acho que estava machucada, me desculpa, gente, me ajuda a lembrar, tá? Se vocês estiverem fazendo besteira, vocês me lembrem, mas foi uma época que muita gente se machucou, e aí nós estávamos, acho que em 7 pessoas, 7 ou 8. Então tinha a equipe titular e acho que ficava eu e Maria Alice na reserva. E eu lembro que a gente jogou algumas etapas do Paulista, assim, e eu entrei para jogar. Eu lembro de um jogo que eu entrei contra o Pinheiros, que até o pessoal brincou, falou, jogar de 7 não pode. Mas sabiam eles que depois viria o líbero, né? Mas enfim. Então, assim, a equipe inteira tinha um cuidado. A Suzy também, a Suzy era outra que ficava super preocupada. Ela tá me mandando uma mensagem que ela ficava super preocupada. Ela, pelo amor de Deus, não rola, não cai no chão, né? Mas tava tudo muito certo, né? E eu ia no médico e ele falava, não, está tudo bem, tá tudo ótimo. Mas daí, conforme a gravidez foi acontecendo, já sentia mais cansaço, dava aquela preguiça, o salto já não era mais o mesmo, né? Você lembra que era uma atleta que saltava bem, né? Eu não tinha força, nunca tive força, na verdade. Mas era uma atleta que saltava bem, então o salto começou a cair, já era... a Miri estava falando que ela tinha torcido o joelho. Torceu o joelho, A gente, desculpa, eu tô vendo os comentários, Douglas, é você que tem que fazer isso, né? Não sou eu, não. Não, fica à vontade. Nosso, fica à vontade, se sinta em casa. Eu tô muito em casa, é muito em casa isso, né? E aí, então foi assim, foi muito tranquilo e eu fui muito bem assessorada por todos. Então, o Cláudio tinha todo o cuidado, os fisioterapeutas, o Serginho com muito cuidado, o Índio sempre pegando no meu pé, mas assim, enfim, com todo cuidado, né? Então, foi assim, foram momentos muito especiais. E aí, eu até brinquei com você quando a gente conversou com a live, né? Que se nós éramos em 15 meninas ali, cada uma teve a sua percepção do que foi o Leite. Cada uma vai trazer a sua história para a quadra do Leite Moça. E aí entra no nosso contexto pessoal, né? Não só do atleta ali presente, mas de como cada uma ali viveu aquele momento e aqueles anos junto com o Leite. Porque a gente era uma grande família, na verdade, né? A gente foi uma das equipes assim que eu mais me sentia pertencente. Né? Nós éramos uma equipe muito unida. A gente chegava antes do treino, a gente conversava, a gente dava risada, né? Até a gente se preparar para o treino e tal. E cada uma se preocupando com a outra. Eu lembro que uma vez o Saulo me deu uma moto de presente, porque até então eu andava a pé ali em Sorocaba, e o Saulo me deu uma moto. E veio todo mundo, não, porque você não pode andar de moto, porque se acontece alguma coisa com você, você vai cair dessa moto, e aí você não sei o que. Eu falei, gente, né? Mas eu só tenho essa moto para andar, então... Ou alguém me dá carona. Então, assim, era um cuidado muito grande com a gente. Então, não tem como esquecer todo esse amor e todo esse carinho, né, que a gente recebeu lá. Então, eu fui muito bem acolhida lá no Leites. E se deixar, eu vou ficar falando aqui. Fica à vontade. Dirce, então, seguindo, o Cláudio perguntou com essa relação da gravidez. Você até os 6, beirando 7 meses, ainda jogou e fazia rolamento, né? A Karen até falou que todo mundo morria de medo. E o Cláudio pergunta se esse treinamento até os quase 7 meses, se causou algum problema para a Isabela no desenvolvimento motor ou algum problema, ou se isso não influenciou em nada na criação dela, no desenvolvimento dela. Nenhum. Isabela, perfeita. Inclusive, ela tá aqui embaixo. Ela ouviu o nome dela e falou assim, mãe, eu posso aparecer? Não fica aí. Daqui a pouco você vem, filha. Não. Foi incrível, porque, na verdade, o fato da gente ser atleta, né, e eu acho que naquela época não se discutia muito isso, mas que de um tempo para cá isso tem dado muito assunto, ainda mais eu que trabalho com a área da psicologia do esporte, a questão de ser mãe atleta. Isso, de certa forma, ajudou muito. Me ajudou muito no parto, me ajudou muito no nascimento da Isabela.
É claro que a gente tinha uma rotina e com a vinda de um bebê isso muda, mas a Isabela veio muito perfeita, inclusive desde pequenininha muito estimulada, né? Porque quando ela nasceu, ela tinha 6, 7 meses, eu voltei a treinar numa equipe aqui de Londrina, que é aqui perto de Maringá. Eu voltei a treinar, ela viajava comigo, então ela foi crescendo nesse meio. E aí eu acho que esse ambiente, ela sempre brincava com todo mundo, pegava a bola muito cedo, aprendeu a dar toque, com 2, 3 aninhos ela já brincava na rede. Ela foi uma criança muito estimulada e ela se desenvolveu motoramente muito bem. Eu acho que... e aí eu entro com a minha presença também, né, de mãe e atleta, que fui apresentando e dando essa oportunidade para ela. E é uma coisa que eu estou cortando os assuntos porque vem o Cláudio me falando, né, da importância dessa prática, dessa vivência motora com as crianças, né, e o quanto isso vai desenvolver, tanto cognitivamente como na questão do gesto motor. O Saulo está me avisando que o professor Risola entrou. Não vi. Tô vendo. Tá vendo Entrou o aí? Risola aqui, Risola, entrou o sorrindo. Soró, Paulo Beal, árbitro internacional de Santa Catarina, entrou agora aqui com a gente também. Obrigado a todos aí que estavam aí com a gente, que estão chegando. Meus amores. Então, assim, a Isabela, ela viveu nesse meio e com 11 aninhos a Isabela já começou a treinar. Ela já foi para a área do voleibol, adora jogar vôlei. Não foi muito adiante, não, porque eu coloquei ela muito cedo no vôlei de praia com o Robson. Aí ela achou que foi meio pesado para ela, ela parou de jogar, mas por causa do estudo também, que ela queria fazer odonto, enfim. Mas a Isabela tinha uma coordenação para o voleibol. Você não tem noção. Você lembra que eu não passava bem, né? Eu era uma atleta que não... Meu pior fundamento era meu passe. E a Isabela, o domínio dela de bola era incrível. De passe, de saque, de levantamento. Então, assim, quando o Cláudio fala o quanto que é importante a gente estimular as crianças na prática da educação física ou do exercício físico, da atividade física, é disso que eu acho que ele estava falando, né? Nessa questão do desenvolvimento. Né? E eu acho que eu pude proporcionar isso para a Isa, então ela dançou, ela jogou, ela fez o que ela quis. Hoje é dentista por opção, mas adora jogar um vôlei de vez em quando. Joga melhor do que eu, porque faz uns 2 anos que eu nem sei mais o que é bater bola. Eu sou pós-atleta, bem pós mesmo. Então, assim, acho que é nesse sentido que o Cláudio estava falando. Mas, assim, o fato de eu ter treinado, e eu treinava, as meninas sabem, eles não aliviavam, não. Ah, você tá bem? Então, vamos dar aquele... Naquela época, o que era? Intervalado que a gente fazia, né, gente? Lá no Campolim, que tinha aquela subidinha, dá-lhe intervalado, né? E era muito gostoso a gente saber também até onde a gente podia ir, né? E eu acho que foi muito consciente. Se eu não tinha muita consciência, as pessoas que estavam do meu lado tinham. Então deu tudo certo, foi muito perfeito. Isabela nasceu certinho, de 9 meses, não aconteceu nada. Eu tive a minha licença maternidade, coisa que, né, hoje as atletas brigam por causa disso. Brigam não, né? Estão buscando o direito de ter a sua licença maternidade, de voltar para o clube. Eu lembro que eu saí, eu estava no 6º mês e eu fiquei... O Leite Moço deu todo o apoio até terminar o meu contrato. Então eu pude ficar na minha casa, ter a minha filha. Eu fiquei com o contrato até o final da Superliga, então foi muito incrível. Renatinha, um beijo! A Renatinha do Rio? Renata Gil. Oi, Rê, tudo bem? A Ricarda tá mandando um beijão, falando que ama a gente. Também te amo muito, viu, Rick? Ai, como não amar a Ricarda? Impossível, né? Eu só lembro de uma coisa. E tinha essa coisa também, sabia? Porque assim, eu era uma atleta do Leite, eu era a atleta reserva. Né? Não dá para competir com a Ana Moser, com a Fernanda Viturini, né? Então, assim, apesar disso tudo, era uma cumplicidade, né, de quem era... não tinha essa coisa das 6 titulares e as 6 do banco. A gente torcia muito uma pela outra. Era impressionante. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que geralmente é assim, né? Você tem aquelas pessoas que você brinca mais ou alguma coisa assim. Então eu tinha a Ricarda, que a gente brincava muito com a Ricarda, que a gente explorava muito o dedinho dela. Cadê a Rick? Fala aí, Rick, você lembra? A gente treinava e a gente falava assim, ô Rick, cuidado que você com essas mãozinhas bobas aí pro lado de fora, porque ela fazia saída, né? E eu fazia ponta. Então a gente sempre brincava dessas coisas assim, mas uma puxando, uma dando a força pra outra. E eu lembro que da Ricarda eu brincava muito com essa história, cuida dessa mãozinha de fora aí que eu vou explorar.
E tinha a Tina também, não sei se a Tina vai entrar, mas a Tina, a gente ia treinar assim, ela falava assim, ó, cuidado com os peitinhos. Né? Porque a China dela era algo incrível, que a gente não sabia nem o que ela fazia, com aquela China que ninguém conseguia marcar ela. Então, assim, a gente tinha essas brincadeiras muito gostosas e o treino ficava muito divertido. E eu acho que isso é que fazia a Leite Moça, a equipe que ela, né, da minha temporada, que ela foi. Que daí a gente ganhou quase tudo. Ah, é o Marcel, esposo Né? da Da Josi. Josi. Saudade. Abraço, Marcel. Abraço. O Marcel tá mandando abraço para você, Saulo. Ah, eles estão acompanhando lá embaixo. Disse, você falou bastante do Leite Moça, do que foi jogar aqui, de ser uma família. E comparando com os outros clubes que você jogou, a estrutura que o Leite Moça tinha, nós até comentamos no início da live, antes do pessoal entrar, né? O que você diferencia na estrutura que o Leite Moça tinha e oferecia para os outros clubes, as outras estruturas? Eu acho que ali no o Leites ele teve aquele início de trazer a questão do marketing esportivo para a área do voleibol, né? Eu acho que a gente pode até pensar nesse sentido, porque as meninas até passaram por outros clubes grandes, por nenhum clube que tivesse me dado essa estrutura física, né, de questão de treinamento, de questão, imagina, um ginásio, gente, que era todo pintado de cima e embaixo, né? A gente tinha aquele caminhão que distribuía batidinhas não, os frappés, tá, gente? Frappés, né? Na entrada do ginásio. A gente tinha, sei lá, 7 camisas de treino, né? 4 bermudas, a gente ganhava tênis a cada 2 meses. Então, assim, eu vivi isso somente na seleção juvenil, que tinha a mesma logística, assim. E foi isso que eu acho que apresentou muitas jogadoras para o Brasil. E foi a época que começaram a transmitir mais os jogos, e a gente começou a ser conhecida no Brasil inteiro. Onde a Leite Moça ia jogar, a gente era reconhecida, nos chamavam pelo nome. Lembra dos folders que nós tínhamos, né, das receitas dos atrás? Santinhos. Dos santinhos, que a gente tinha que assinar cerca de 500 por jogo, e tinha que ser de punho, não podia ser carimbo, né? Mas eu acho que isso fazia parte, eu agradeço muito essa experiência que eu tive lá no Leites, nessa questão de ser responsável pela equipe. Responsável pelo patrocinador, digamos assim, sabe? De ter aquela responsabilidade, ok, isso aqui é meu trabalho. Eu acho que foi a primeira equipe que eu senti assim, eu não sou uma atleta, simplesmente uma atleta, eu trabalho para essa equipe, né? E era uma relação de trabalho muito sadia. Não vou falar que em alguns momentos a gente não tinha as nossas divergências. Eu não, porque eu tinha 22 anos, eu não falava nada. Eu só aceitava, porque aquilo para mim era o máximo que eu podia estar. Né? Mas é claro que de vez em quando te cobravam os resultados, que eu acho que é isso que uma equipe de ponta faz, na devida proporção. Isso não pode passar de um limite onde você começa a interferir na performance do atleta. Então eu pelo menos, eu treinava com muito prazer. Então o fato de eu ir treinar, eu andava o dia inteiro com essa camiseta. Quem lembra, né? Eu andava o dia inteiro. Se você ia no banco, você estava uniformizado. Eu lembro que uma vez eu saí do treino e fui num mercado, que era num shopping, lá no final da Campolim, lá na subida, que eu não lembro mais o nome. E de repente Mercadão eu estava Campolim? Eu acho que era dentro do shopping que tinha lá. Shopping o Esplanada? Carrefour, eu acho. Shopping Esplanada, é o Carrefour lá dentro. Isso, e eu saí do treino, assim, entrei no mercado, estava comprando umas coisas, de repente eu olhei assim atrás, tinha umas 5 crianças me seguindo. Né? Então, aquela paixão que a gente tinha, eu acho que os torcedores também tinham pelo Leites. Então, como explicar isso, né? E eu acho que isso tem a ver com a forma como o patrocinador trabalhava tudo aquilo. Eu lembro que uma vez a gente foi viajar, a gente foi para um campeonato na praia, era uma apresentação do Leites, alguma coisa assim, e a gente, no avião, o Leites tinha preparado para a gente um cardápio. Antes da gente viajar, eles falaram assim, o que vocês querem comer nessa viagem? As meninas vão lembrar disso, as meninas da época.
Aí a gente falou assim, eles deram uma escolha de um cardápio, a gente escolheu, e dentro do avião ele falou assim, olha, seu cardápio personalizado, Dirce. Eu falei, o quê? Né? Como assim eu tenho um cardápio personalizado para mim? Porque eu tinha escolhido antes. Então, eram coisas assim que saíam de qualquer realidade. Então, não, pelas outras equipes que eu passei, eu nunca tive essa estrutura que eu pude ter, né, que eu presenciei, que eu vivenciei aí na equipe de Sorocaba. Legal. O Rizola tá perguntando aí na transmissão qual que era o seu frappé. Eu lembro que da Miriam era o Moça Rosada, que eu lembro que eu enchi o saco dela com esse Moça Rosada. Mas o meu era antes, então, porque o meu era Moça Rosada, que era o frappé de goiaba, também? Rizola. E eu era muito bom, hein? Eu era muito bom. A Isabela tá aqui, vocês querem ver a Isabela? Vem aqui, filha. O Cláudio perguntou de você na live, por isso. Oi, Isabela. Dentista. Já que o Saulo apareceu, aparece a família inteira agora. Saiu um pouco envergonhada, não puxou a mãe. Mas enfim. Bom, Dirce, seguindo aqui, quando você parou com o voleibol indoor, você foi para o vôlei de praia. Como foi essa transição do vôlei indoor para o vôlei de praia? E quais as principais diferenças e dificuldades que você encontrou de uma modalidade para outra? Bom, eu vou fazer um apanhado de explicações, aí se eu fugir da pergunta, você me retoma, tá? Porque é muita coisa para responder. Eu parei de jogar na quadra em 2001. Foi quando eu decidi, eu estava acho que em São José dos Campos, foi a minha última liga, Superliga, pelo São José dos Campos. E eu decidi que eu queria voltar, estava lá em São Paulo, e né, meio desmotivada, enfim. E aí eu falei assim, vou voltar para casa. Voltar para casa significava voltar para Maringá. Saulo já tinha voltado, enfim, Isabela já estava com 4, 5 anos, entrando na idade escolar. Eu falei, não, vou retomar os meus estudos, né? E aí eu resolvi voltar para Maringá. Eu falei, não, chega, não vou jogar mais, a minha intenção realmente não era jogar. E chegando aqui em Maringá, porque eu tenho uma história também, né, com Maringá, minha vida de vôlei começou aqui. E aí aconteceu esse projeto de vôlei de praia, onde o Robson e a Rosiane, o Robson você conhece, né? Sim, Robson Xavier, professor isso, X. Professor X, então, né, técnico da seleção de base, do vôlei de praia, enfim, amigão. E aí eles falaram assim, nós estamos iniciando um projeto, mas a gente não tem verba, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, você não quer vir com a gente para fortalecer, você está vindo, né? Você está vindo das ligas, enfim. Eu falei, não, vamos, né? E aí eu comecei essa transição. Menino, pensa na pessoa que sofreu, né? Na areia. Mas assim, é uma questão de adaptação. Como você falou, os fundamentos, eles são praticamente os mesmos. Então, quando você vem da quadra, você já tem o domínio sobre esses fundamentos, né? De passe, de saque, de bloqueio, de ataque. E o vôlei de praia é a questão do piso. Então, te exige muito mais fisicamente. Questão do piso e o fato de você dividir uma quadra, né? De 8 por 16 com 2 pessoas. Né, no caso de 8 por 8, por 2 pessoas, tá? Aí o que aconteceu com a Dirce? Nos clubes que eu passei, eu tinha uma função muito específica. Eu nunca, como eu falei para você, nunca fui boa de passe. Minha defesa, o Adson falava que eu era esforçada. Ele falava assim, gente, vocês têm que fazer que nem a Dirce, pode não pegar, mas pelo menos é esforçada. Essa era a minha maior qualidade, ser esforçada. E aí eu tive que aprender a passar. Eu tive que tomar conta de metade de uma quadra. Então eu queria morrer. Falava, gente, eu não vou dar conta. E outra coisa também, né? No vôlei de quadra você tem 5 pessoas dentro da quadra e mais 4, né, 6 lá fora, que se você não estiver bem, se você não estiver conseguindo desenvolver naquela hora e naquele momento, o que acontece? Você dá uma saidinha, olha o jogo de fora. E no vôlei de praia, que tem que ser você e você. E se o jogo estiver em você, vai ser o jogo inteiro em você. Então você vai ter que passar, você vai ter que levantar.
aliás, você tem, né? Você tem que passar, você tem que defender, você tem que bloquear, você tem que levantar. Imagina eu levantando. Coitado do Robson. E aí ele queria que eu levantasse de toque. Aí, e eu tentando levantar de toque, porque né, você sabe que quando a gente vem do esporte assim, a gente topa desafios e a gente é ossinho duro, né? A gente não desiste fácil. Essa é uma das características do atleta, né? Ser persistente, não desistir, né? E apesar de da coisa não dar certo, eu falei, não, mas eu vou aprender esse negócio, não é possível. Só que eu tinha uma vantagem no vôlei. Eu tinha 1,80 m. E eu atacava na rede com 2 bloqueios. E quando eu cheguei aqui no Paraná, não tinha bloqueio feminino. Então eu fazia o que eu queria de ataque. Então eu não necessitava de tanta força como eu necessitava na quadra para derrubar a bola. Primeiro que eu tinha que passar por um bloqueio duplo e mais 5 pessoas, e mais 4 pessoas defendendo. Na areia, você tem uma quadra enorme. Né? Só tem 2 pessoas para defender. E eu amadureci demais jogando vôlei de praia. Foi um divisor, para quem era um atleta, né? E eu falo isso sem problema nenhum, tá, gente? Porque eu acho que o atleta, ele precisa saber qual é a habilidade que ele tem. E é claro que se eu soubesse hoje o que eu sei hoje, se eu pudesse saber quando eu tinha 22 anos, eu teria sido uma atleta muito melhor. Então eu era uma atleta não muito confiante, exatamente porque eu sabia que eu não acreditava muito no meu passe, então se o meu passe não entrasse no jogo, desconstruía as outras partes. Então lidar com isso aos 22 anos, 23 anos, sem a intervenção de alguém específico, né, do tipo, olha para isso que está acontecendo, diz, você pode melhorar isso, que é o que eu faço hoje, tá, gente, na minha profissão, que hoje eu sou psicóloga do esporte, sou psicóloga clínica e do esporte. Então, assim, eu amadureci muito isso. Eu comecei a acreditar mais em mim e no que eu podia fazer. Então, assim, o vôlei de praia, ele exige muito mais, porque você tem que dominar todos os fundamentos. E eu sei que a Paula Pequeno está fazendo essa transição agora, né? Saindo da quadra para a areia. Então, assim, é a questão física, você lidar com o piso, né, que é totalmente diferente, que te prende, você não tem rapidez, você tem que ajustar o seu tempo de ataque, é completamente diferente, não dá para você tomar impulso e vir correndo, você tem que vir, parar, acertar e depois atacar. Então, assim, são esportes parecidos, mas completamente diferentes. A Miroca também joga lá, a Miroca falando, eu só largo. Amiga, tem que atacar, porque agora o vôlei de praia não adianta mais largar, não. Tem que ser ataque, pauleira. Então, assim, a Miriam falou que queria muito ter jogado com você. Dá tempo de voltar num Master de praia ainda, em Saquarema, quem sabe? Você sabe que eu e a Miriam, a gente jogou junto lá no Tijuca, né? A gente dividiu o apartamento, por isso que ela é minha irmãzona do coração. E a Ricarda também, a gente jogou lá que equipe que a gente jogou, Ricardo? A memória falando, Armazém das Fábricas. Lá no Rio de Janeiro, a gente também dividia a casa. Eu não dormia assim, a gente não dividia o mesmo quarto. Agora eu e a Miriam, a gente dividia quarto, a gente morava numa parte, a gente fazia tudo junto, eu e a Miriam. Então a nossa ligação, ó, fortíssima. Não com ela, né? Com a Ricardo, com a Josi também, com a Karen, nossa. É tanta história, gente, se a gente for contar, acho que dá para escrever um livro. A gente passa a madrugada aqui se for falar de tudo. Ainda se pôr o Soró no meio para falar e desanda de vez. Cadê o Sorozinho, né? Tá aí? Tá quietinho o Soró, né? Deve ter saído. Tá quietinho, senão né? não tava tão quietinho. Doce. Certeza. Tá Diz que na entrevista do Cláudio, ele comeu 2 caixas de bombom, né? Não é? Não sei pra onde vai, porque o bichinho não engorda. E não engorda, né? Não, mas também treina, hein, esse moleque? Tá no ciclismo agora. Eu tô até vendo, só tô vendo ele no ciclismo. Não sei quanto tempo ele vai virar. É verdade. Mas assim, você falou da cobrança. Pode falar. Pode falar. Não, mas você pode. É impressionante como o vôlei de praia amadurece. Foi incrível para mim. Tanto é que eu joguei praticamente mais... Para quem ia parar de jogar em 2001, eu joguei até 2013 no vôlei de praia. Então, assim, eu me apaixonei. Me apaixonei mesmo. Sou apaixonada até hoje. De vez em quando a gente ainda bate uma bolinha aqui. Mas não, por causa do trabalho a gente vai deixando um pouquinho. Mas é uma paixão.
Se eu soubesse, tinha vindo antes. É verdade. E no começo do seu vôlei de praia, você falou de se cobrar demais. Você teve uma parceira que se cobrava muito também, né? E que jogando com você evoluiu muito no voleibol, vôlei de praia, que foi a Andressa, né? Hoje, Ah, doutora nossa Andressa, né? magrelinha. Nossa É. magrelinha, é verdade. Eu falo que eu peguei a Andressa para criar no vôlei de praia. Porque, na verdade, eu migrei para o vôlei de praia, eu tinha quase 30 anos já, né? Já tinha 30 anos. Então, assim, a Andressa veio pra gente, que eu joguei primeiro com a Rose, depois eu passei com a Thaís, e a Andressa veio é a nova geração do vôlei de praia de Maringá. Foi um investimento, assim, não, vamos pegar uma menina nova, porque a Rose já tinha machucado o ombro, ela era muito baixinha, o vôlei já estava crescendo, tadinha, eu já está lá na Espanha. E o vôlei de praia vinha crescendo, vamos trazer a pessoa. E tinha a Andressa, essa coisinha magrela, saltitante, uma potência de ataque, né? Que ela tinha, é algo que é natural, e ela veio com a gente, ela tinha 22, 21 anos. E Um aí bebê. e também para mim foi muito bom, porque estar com a Andressa, uma parceira nova, também renova toda uma possibilidade. Então, se eu estava pensando que eu ia, né, aliviar, não ia precisar treinar tanto, vindo a Andressa, os objetivos mudaram. A gente estabeleceu outros padrões, a gente queria coisas maiores. E aí, quando veio a questão de jogar os brasileiros, né, de fazer uma dupla para jogar brasileiro. Então, eu tive que me readaptar, porque quando eu vim para Maringá para jogar vôlei de praia, eu jogava na entrada de rede. E como a Andressa vinha do meio, o Robson achou melhor jogar ela na entrada, por causa da questão, né, de pegar a bola e tal, e eu fui para a saída. Então, quando eu achei que eu estava na minha zona de conforto, o que o Robson fez? Me mudou para a saída de rede. Então, foi um novo aprendizado. Parece que eu comecei do zero. E aí, eu e a Andressa, a gente tem uma história muito bonita no vôlei de praia. Porque daí, com a Andressa, acho que porque a gente começou em 2000, eu não vou lembrar a data, mas acho que em 2002 que eu comecei com ela, 2003, e a gente foi junto até 2013. Então a gente construiu aqui, a nossa dupla construiu um belo legado aqui no Paraná, porque até nesse espaço de tempo a gente perdeu acho que uma competição de jogos abertos aqui no Paraná, todos os outros só dava MVP. E ela cresceu muito, e a Andressa pena que eu acho que ela não está na live, mas ela tem uma habilidade incrível, né? Ela é sempre muito inteligente. E como você falou, ela fazia, nos últimos anos ela estava fazendo medicina, então ela não conseguia treinar, e o jogo era nela, e ela aguentava, e ela jogava, ela ia. Então, eu aprendi muito com ela. Aprendi a ser parceira dela, sabe? Mas porque também, na época do Leite Moça, as meninas foram muito parceiras minhas também. Então eu lembro da Ana Moser me dando muito conselho, ó, faz isso, né, não faz isso, ó, melhora o seu posicionamento, você é muito louca, porque a gente tem 22 anos, a gente tem energia, né, a gente tem força, a gente não tem essa questão assim, pensa, vê o que você está fazendo, e como é importante alguém que é um pouco mais experiente ou que é diferente de você, chegar e falar, não, ó, calma, olha aqui o seu bloqueio, não tá certo não, vamos, melhora essa passada, né, se concentra mais na bola, o seu passe é ruim porque você tira o olho da bola. Sabe esse estoque? Então, o que eu recebi, eu passei. Né? Então, se você perguntar para a Andressa se eu fui uma boa parceira, espero que ela tenha, porque ela fale que sim. Né? Ah, porque eu com tentei fazer o meu certeza. melhor e eu tentei também fazer... aqui a gente tinha a categoria de base no vôlei de praia, né? E eu adorava treinar com elas. Porque elas tinham muito medo de treinar comigo, com a Andressa. Porque era juvenil, né, que não sabia jogar, tal. Eu falava, não, gente, se a gente chegou aqui é porque a gente esteve aí no lugar de vocês também, então vem, vamos treinar junto. De vez em quando irritava um pouco, né, porque elas não davam muito ritmo de jogo, isso é verdade. Mas assim, o fato de você incentivar pessoas no esporte, principalmente, que é tão competitivo, né, cada um por si, buscando resultado, buscando marcas, patrocínio. Então, se você ajudar pessoas dentro desse lugar tão competitivo, acho que faz você um pouquinho mais humano também. E contribui, né, para o clima de equipe, para o clima de grupo. Eu acho que a gente tinha bastante, mesmo sem saber isso tudo naquela época, a gente conseguia fazer isso de certa forma. Né? Então, as cobranças vinham no sentido de que, olha, vem que você pode melhorar, que você pode ser melhor do que você está hoje. Então, por isso que eu amo essas pessoas maravilhosas com quem eu joguei.
Eles me Isso aí. ensinaram muito. E eu tentei ensinar isso para as gerações novas também. Muito legal. Ei, eu vou chorar, Dirce, o não. Pedrinho entrou aqui, o Pedro Souza, que era o vice-presidente da Nestlé, tinha te pedido antes para te mandar um beijo, que ia estar com a gente, e ele vai estar com a gente não nesse sábado, que nesse sábado é o Luiz Omar, no outro sábado falando da história da Nestlé, como a Nestlé veio para Sorocaba, por que a Nestlé foi embora, e falando um pouco sobre ética no esporte. Nesse projeto de segunda a que quinta, bacana. nós estamos falando com as atletas da Nestlé, e sempre de sábado nós teremos um membro da comissão técnica aqui, né? Abraço, Pedro. Ai, que bacana, Douglas. Beijo, Pedrinho. Pedrinho é do Paraná, bem na minha casa. Ele passou aqui por Maringá, foi lá em casa. Faz tempo. É verdade. Olha lá, Seguindo Silvana, aqui, falando, Dirce. Pedrinho, quanto tempo? Oi, fala. Aqui tá sendo a live dos reencontros, né? Todo mundo matando a saudade. Dirce, hoje você é psicóloga do esporte, né? É psicóloga especializada no esporte. O que o voleibol influencia e ajuda nessa sua profissão de hoje? Você fala o fato de eu ter jogado? Isso, sua experiência atleta? com o voleibol, até que ponto ela influencia na sua profissão? Muito. Não tem, talvez eu não tivesse ido por essa área se eu não tivesse sido apresentada ao esporte. E é interessante porque eu trago flashes das minhas atuações e isso me intrigava muito. E você sabe que a gente escolhe uma área pelas nossas perguntas, né? Pelas nossas indagações. Eu falava assim, mas gente, por que eu treino tão bem e aí eu chego na hora do jogo e não funciona? Né? Assim, não sai aquilo que eu sei fazer. O que acontece? E em muitos momentos também do tipo assim, nossa, mas que estado de flow. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra flow, que agora está muito na moda na área da psicologia. É a variável do momento, né? O estado de flow, que é quando você consegue aliviar toda, né? Você não pensa em nada e simplesmente a coisa acontece. O jogo acontece, o gesto acontece, né? Que é o que todos os atletas de alto rendimento tentam buscar, que é esse estado de flow. E que eu, lendo isso hoje, eu lembro de estados flow meu. Estados que eu tive essa sensação de estar tão no jogo, tão presente, que era incrível, parecia que você estava em êxtase. Né? Então, se eu não tivesse passado por essas experiências, se eu não tivesse sofrido com as minhas experiências, talvez eu não tivesse me perguntado os porquês. E na graduação, eu não vi psicologia do esporte. Eu fui entrar em contato com a psicologia do esporte depois que eu me formei, porque, por incrível que pareça, a psicologia do esporte é uma área da ciência do esporte, né, junto com fisiologia, cinesiologia, e está muito mais ligado à faculdade de educação física do que da psicologia. E quando eu terminei, aqui em Maringá tem um projeto dentro da Universidade Estadual de Maringá, que acho que a Nayara, que deve estar aqui na live, eu convidei ela para participar, que faz parte do projeto lá. Eles já estudavam psicologia do esporte e também a professora Constança Pujal, que me apresentou a psicologia do esporte. E nisso eu estava parando de jogar o vôlei de praia. Eu falava, gente, eu preciso ajudar esse povo. Eu preciso entender como é que isso funciona, porque eu via neles, nesses atletas, coisas que eu sentia lá atrás. Né, que eu passei. Aqueles momentos de ansiedade, aqueles momentos de não acreditar, né, que eu falo que são os 3 As, né, que é a autoestima, autoconfiança e autoeficácia, que é muito importante para o atleta, só que uma depende da outra, não dá para você ter uma autoeficácia se você não for confiante, né, e a confiança está relacionada com a questão da autoestima. Então eu falei assim, olha, eu quero entrar nisso, eu quero estudar isso e eu quero poder trabalhar com isso. Porque eu sinto que as demandas que eu atendo nos atletas, e eu trabalho com a fase de especialização, né, Douglas? Você sabe que a fase de especialização, você trabalha ali com pré-adolescentes, com adolescentes, e é uma fase muito crítica, assim, né? É tudo uma descoberta. Ah lá, alguém se formou na UEM, foi a minha faculdade de Educação Física em 79, amigo. Eita! É o Pedrinho? Eu não sei quem foi. Foi o Pedrinho? O Pedrinho. Eu não vi quem foi. Né? Então, assim, eu me vi nesse meio porque eu vivenciei. Não que as minhas experiências sejam iguais
aos atletas que vêm até mim. Mas quando eles falam assim, disse, eu treino bem, mas chega na hora do jogo eu não consigo fazer. Vamos falar sobre isso, né? Bem típico de psicólogo, mas não é assim que funciona não, tá, gente? Eu lembro, né? Então, assim, o voleibol me influenciou muito nessa minha escolha. Né? E aqui hoje eu não trabalho só com os atletas de voleibol, né? Mas eu trabalho com atleta, e atleta sente. Seja de qualquer esporte, ele vai sentir essas variáveis que eu estou te falando, né? Ansiedade, baixa autoestima, baixa confiança, a questão de estabelecimento de metas, de fazer rotina. Então, influenciou totalmente. Não teria ido para a psicologia do esporte e até mesmo para a psicologia, porque a psicologia estuda o comportamento humano, né? Assim, reduzindo, tá, gente? Fazendo uma redução. Mas, olha só, eu convivia com 12 meninas, 15 meninas. Né? Então, como é que funciona isso, né? 12 pessoas diferentes, 15 pessoas diferentes convivendo a mesma coisa, buscando objetivos comuns. Então, eu falava assim, gente, como é incrível. E quando eu descobri que a psicologia estudava isso, eu escolhi a psicologia e foi a psicologia do esporte. E não vou desistir tão cedo. Isso aí. Dirce, vamos entrar aqui na última pergunta, tá? Que nós temos só 8 minutos aqui. Voou nosso tempo, Nossa. Né? Gente, que triste, tá acabando. Aqui, ó, na minha época de faculdade era o Dema. O Dema agora é diretor de esporte em Maringá, viu, gente? Agora ele já não é mais técnico. Dá um upgrade na vida dele. Legal. Fala, meu amor. Qual o conselho, Dirce, que você dá para as atletas que estão começando no vôlei de praia? Conselho? Não sei. Dar conselho é um pouquinho difícil, né? Porque eu acho que cada um tem a sua história. Só o simples fato de você estar indo para o vôlei de praia, eu já vou falar que você é incrível. Né? Porque é um esporte difícil de aprender, né? Porque você tem que dominar muitos fundamentos. Você tem que gostar de ter o seu cabelo cheio de areia todos os dias. Então não dá para ficar muito assim, ai, areia, ai, que nojinho, né? Mas eu acho que o que eu posso dizer é persista. E outra coisa que eu sempre falo com os atletas é o quanto você se diverte fazendo isso. Porque o esporte, principalmente na iniciação, nessa fase de especialização, apesar de ter muita competição, e é impossível a gente tirar esse estigma de competição, porque parece que, né, vem junto, falou em esporte, vem competição. Mas a diversão, né, o você se divertir, o você gostar de ir, já é suficiente para você praticar toda e qualquer modalidade. E outra coisa, quando você vai para o esporte, que você seja vôlei de praia ou qualquer um, esquece desempenho, esquece resultado. Né? Vá para brincar, vá para você aprender, cada dia, um dia de cada vez. Então, um dia você vai aprender uma coisa, no outro dia também. Vá para fazer as suas amizades. Né? E que se você focar nisso, se você gostar disso, o resto vai acontecer naturalmente. Então, seja persistente. Legal. E Dirce, complementando aqui, hoje, se você pudesse escolher uma atleta para jogar ou no vôlei de quadra ou no vôlei de praia, das atletas atuais, quem você escolheria para jogar? Dessas que estão no circuito? Então, na quadra, se você na quadra hoje voltasse a jogar, qual atleta você gostaria de ser sua companheira? E na praia, das atletas da praia, quem você gostaria que fosse sua parceira? Eita! Deixa eu ver. Na quadra hoje, a Gabizinha. Ô, bichinha talentosa. Né? Não, mas tem várias. Nossa, porque assim, a Gabi, eu achei ela um talento, sempre achei. Apesar que ela, né, não tá mais aqui no Brasil, mas enfim, não sei se ela volta agora. Mas ô menininha, né? Terrível. Eu acho que pelo talento, assim, sabe? E na praia,
Ah, eu gosto de tanta gente. Mas eu vou puxar a sardinha pro nosso estado, porque a gente tem uma representante lá que é porreta, que é a Ágata, né? Uhum. Se bem que a Duda, eu queria as duas. Porque a Duda também, a parceira dela, é um espetáculo de menina. Mas a Ágata, ela tem uma qualidade, assim, né? Você vê que a atleta gosta de estar ali, né? Que ela gosta do que ela faz. Ela sempre está muito... Ela sempre sorri. Eu lembro que quando ela perdeu a final da Olimpíada, ela estava muito feliz. Ela subiu naquele pódio muito feliz, como se ela tivesse ganho. Então, eu acho que isso é ser atleta, sabe? Independente do lugar mais alto ou não, você subir no pódio de segundo lugar final, tá? Perdeu, mas ela tá sorrindo sempre. Nada paga aquele sorriso. E ela tem uma característica de jogadora que me chama muita atenção, né? Que é o foco, a atenção, ela sempre está muito presente. E desculpa, eu falo mais do vôlei de praia porque eu acho que eu acompanho mais o vôlei de praia do que eu estou acompanhando o vôlei de quadra. Então, assim, eu acho que seriam essas duas. Mas eu quero jogar com a Miroca, eu queria ver muita Ricarda jogando na areia. A Josi eu sei que ela joga. Inclusive, ela ficou de me chamar para jogar um quarteto, que ia ter um Mundial, mas agora, né, com essa pandemia, acho que foi tudo cancelado. A gente ficou de treinar que a gente ia jogar um campeonato internacional. Não foi, Josi? Fala aí. Mas era, ó, tá vendo? A Miroca joga muito bem, que eu já a vi jogando. A Josi também. Olha lá, a gente ia fazer um trio, não era, Miriam? O Sorol tirando sarro. A Josi, pois é. Olha lá. Imagina esse quarteto, você, Josi, Miriam e Ricarda. Imagine que nostalgia, relembrar aqueles velhos tempos. Nossa, e quando a tinha gente era aqueles meio 4x4 grudadinha de vôlei de praia. É? A gente Lembra era que tinha meio aqueles grudadinho. 4x4 de praia? Sim, eu joguei alguns, é bem gostoso também. É bem bom. Teve um campeonato que eu ganhei tanto na dupla quanto no quarteto. Bem legal. E o bom do vôlei de praia é que você pode fazer isso também. Pode jogar trio, pode jogar quarteto. A gente chegou a fazer. Mas agora o oficial mesmo, né, é de dupla, não tem jeito. E é interessante porque a Miriam está falando aqui, parceirinha, isso, parceira. Mas eu lembro que na época do Ladies, assim, o que a nossa turminha era essa mesmo, assim. Era a Soró, a Josi, a Rick e a Karen. A gente sempre fazia alguma coisinha junto, assim. Eu lembro que eu tinha acabado de aprender a dirigir o carro e a Ricarda dava o carro dela para mim. Ela falava, pode ir pro meu carro. Eu ia assim, ó, tremendo. Até esses dias eu brinquei com ela. Falei, nossa, lembra daquele seu carro? Que ela era todo esportivo, o carro dela. Eu morri de medo de dirigir aquele carro. Eu ia assim, ó, pra ela. Às vezes ela pedia para eu comprar alguma coisa, sabe? Eu ia tremendo. Mas percebe o grau de confiança que uma tinha com a outra? Sim. Então, são coisas que eu não vou esquecer. Jamais. Bom, Dirce, estamos aí com 1 minuto e meio praticamente. Agradeço muito por você estar aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo, foi um prazer imensurável. E deixo para você se despedir e fazer suas considerações finais. Lembrando que amanhã nós temos a Silvana aqui, quarta-feira a Karen e na quinta-feira a Fernanda Venturini. Dirce, muito obrigado. Ai, Douglas, foi maravilhoso estar com vocês. Confesso que eu falo muito. Não sei se eu respondi as suas perguntas, mas eu acho que o fato da gente estar aqui presente, fazendo isso, revivendo isso aqui, é quase que uma terapia. Faz muito bem, fez muito bem para mim. Eu acho que para as meninas também, a gente está relembrando isso. Então, meu muito obrigado para quem veio, essas 30 pessoas, 40 pessoas, a gente ficou oscilando, não dá nada não, né? Mas, assim, agradecer as pessoas que vieram aqui conversar um pouquinho comigo, me ouvir um pouquinho falar. Vocês viram que eu mudei bastante, porque eu era bem caladinha, quietinha, agora já tô, ó, falo demais, né? Mas, assim, meu muito obrigado de coração, ó. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente, todas as atletas, árbitros, todos os amantes do voleibol. Foi um prazer, tá? Esperamos vocês amanhã às 21 horas com a Silvana e na sequência um curso de preenchimento de súmula de voleibol, um curso básico com o Dalmir Medeiros e a Tânia, tá? Nunca consegui aprender, Douglas. Então, assiste amanhã com a gente, quem sabe? Eu só aprendi a jogar, eu só jogava. Beijo. Meu povo, fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau. Até. Tchau, tchau.